pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marli Toledo, sou terapeuta homeopata e também terapeuta de várias outras técnicas. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre os florais de Bach. Você já ouviu falar sobre os florais de Bach? Já ouviu falar sobre os 38 florais e mais o resto que a gente tem também? Seja um terapeuta de sucesso e vem comigo que você vai encontrar essa ferramenta maravilhosa e de poder ajudar o seu paciente a se curar e também se curar. Porque é isso, gente. Nós, terapeutas, nós ajudamos, mas a gente também se cura. Se você não conhece sobre os florais, não tem problema. Os florais, ele agregam na vida de qualquer pessoa. Tanto na psicossomática quanto na patologia, é totalmente possível que nós encontremos um caminho super bacana para curar os pacientes. E hoje, gente, falando de hoje, dessa pandemia que nós estamos vivendo, nós sabemos que muitas pessoas estão necessitadas de terapias, né? E com os florais é maravilhoso, porque você vai aprender a prescrever os medicamentos de uma maneira correta. Vai aprender a prescrever o floral correto para o seu paciente. E isso é maravilhoso, porque as pessoas e nós mesmos estamos precisando desse acalento na alma, dessa folga na alma. Os florais, eles têm um grande potencial. Ele foi descoberto por um médico, né? E um médico alemão, e ele trouxe e deixou, né, esse legado maravilhoso para nós terapeutas, para que a gente usufrua mesmo disso tudo. Então, gente, vem comigo que vocês vão conseguir prescrever corretamente os florais, vocês vão entender cada um dos florais, cada essência, o porquê daquele floral, a vibração de cada um, vocês vão entender tudo. E eu garanto a vocês que a vida de vocês também vão ser transformada. Eu sempre digo para os meus pacientes que o que é mais importante é que nós conseguimos curar a alma primeiro. Porque a doença, ela só se estabelece depois que primeiro você traz ela por emocional, né? Traz não, muitas vezes a gente realmente ela vem, né, para o estado emocional e depois ela se estabelece como uma doença mesmo. Então, por que não cuidar dela antes, né? Por que a gente já não cuida disso tudo antes de que isso aconteça, né? Que essa doença se estabeleça em nosso organismo? Eu acho que ninguém quer isso, né? O mais importante é que a gente precisa sempre se conscientizar de cuidar da nossa alma, do nosso espírito, do nosso bem-estar. Os florais, ele traz todo esse equilíbrio para o nosso corpo e também para a nossa mente. Hoje nós estamos vivenciando momentos difíceis, e é verdade, são momentos muito difíceis. Por mais que pareça que esteja tudo bem, não está tudo bem, né, gente? Nós estamos atravessando uma pandemia, né? E eu quero dizer a vocês que antes de vocês partirem para de repente um medicamento que possa causar muitos danos a vocês, né, a longo prazo, os florais eles podem te ajudar de uma maneira muito suave, de uma maneira muito tranquila, de uma maneira que você, de fato, vai se curar, não vai ficar dependente desses florais. Você vai entender que a sua vida é muito mais leve do que você imagina. A gente realmente coloca muitos obstáculos, né? E no meio desse percurso todo aí que a gente passa na vida, a gente vai encontrando algumas dificuldades, mas também encontrando coisas boas, como encontrar uma terapia alternativa, que infelizmente no Brasil é chamada assim, de terapia alternativa, mas que em países de primeiro mundo, digo isso a vocês, ela é sim a primeira medicina. Então, gente, vamos pensar na contribuição que nós podemos ser para os nossos pacientes, para os nossos clientes, com terapias naturais, com terapias que não agridem, com terapias que são milenares e que de fato elas funcionam, tá? Eu convido a vocês a conhecer um pouquinho mais sobre os florais de Bach,
que são essências maravilhosas. Vocês vão poder conhecer cada um deles detalhadamente para que vocês possam prescrever para o seu paciente o melhor floral. Eu convido vocês também a refletirem sobre esse assunto, que é falar para o seu paciente, apresentar para o seu paciente essa maneira mais suave, né, de levar a vida, que é fazendo uso de florais. Crianças podem usar florais, adultos, pessoas um pouquinho de mais idade, também podem usar florais sem nenhuma restrição, não tem problema algum. Basta que nós terapeutas, vocês terapeutas que ainda não estão formados ou que já são formados, mas precisam de mais essa formação, consigam entender a filosofia e o porquê que existem os florais, porque assim você vai conseguir ajudar o seu paciente, ajudar de verdade. A totalidade importa muito para nós terapeutas. É assim que precisamos de olhar para o nosso paciente, a totalidade. Tudo do seu paciente importa, e importa muito. Os nossos pacientes, eles são únicos. Então, quando o seu paciente chegar no seu consultório e dizer para você que está com uma dor de cabeça ou de repente está com uma ansiedade, aprofunde, porque você vai descobrir o porquê. Precisamos de entender o porquê, o que tem de trás disso, para que de fato a gente consiga, além dele poder aliviar de contar isso para você, mas de fato você vai conseguir tratar, que é o que mais importa, o tratamento. Todas as vezes que alguém chega no seu consultório, ele traz dores. E, gente, não há julgamento nenhum para nada, absolutamente nada. Nós só precisamos de escutar e ajudar, mais nada. Muitas vezes a gente tem medo, eu ouço muito isso em consultório, as pessoas têm um pouco de medo. E o que é esse medo, Marli Toledo? O medo é de contar toda a história e de repente parecer que não seja algo tão importante assim. De fato é sempre tudo muito importante. Às vezes o detalhe que o seu paciente vai te contar, isso vai fazer uma diferença tremenda, porque você vai saber o caminho que você vai tomar para uma prescrição de um medicamento ou até mesmo de tomar alguma iniciativa de alguma outra terapia. Hoje as terapias alternativas, elas estão em alta justamente porque estão cada vez mais estudando a respeito e sabemos que dentro disso tudo, desse leque gigantesco de terapias que nós temos, as terapias elas ajudam a pessoa a se equilibrar, o indivíduo a se equilibrar. A partir do momento que esse paciente, esse cliente se equilibra, provavelmente ele não vai desencadear um monte de doenças. Isso é bárbaro, né? Porque tudo vem da psicossomática, tudo vem da mente, né? E quando nós conseguimos, antes mesmo dessa doença ficar estabelecida no seu organismo, a gente consegue, através dos florais, estabelecer esse equilíbrio e não deixar que ele tenha uma doença. Fantástico, gente, é maravilhoso você trazer o seu paciente para a sua realidade e encarar a vida, porque é assim. Eu sempre digo que não é milagre, mas é algo fantástico. E é fantástico porque você consegue captar informações do seu paciente, trazer ele para perto de você, para que ele conte e confie em você, para ele falar toda a história e você ajudá-lo. Isso é muito importante. O terapeuta ele tem essa função. O terapeuta ele tem que ter muito amor, ele tem que ter muita escuta para poder ajudar o seu paciente. Então, gente, eu convido vocês a encontrar soluções, e soluções simples, soluções de ouvir muito o seu paciente, soluções onde você consegue identificar o problema com a sua expertise. Dentro da história que ele te conta, você vai saber fazer toda essa psicanálise, né? E isso também importa muito. A psicanálise dentro do contexto geral importa muito, que o terapeuta tenha essa sensibilidade de entender as dores do paciente.
seja ela de patologia também, seja ela da alma, seja ela da psicossomática. É muito importante que você, terapeuta, entenda o seu paciente, mas entenda de uma forma muito profunda. É você que tem que entender ele para você poder ajudar, porque as ferramentas vão estar na sua mão. As ferramentas que são um legado de Dr. Eduardo Bach, que deixou esse legado maravilhoso que são os florais de Bach. Esse legado ele é muito importante para vários terapeutas, para várias formações também, que usam dessa ferramenta para poder auxiliar num tratamento. Seja um psicólogo, seja um farmacêutico, se ele tem essa ferramenta na mão, com certeza ele está ajudando a salvar vidas. E é isso mesmo, a salvar vidas. É importante que você saiba a importância que você tem nas suas mãos, porque hoje você está lidando em cuidar de vidas, cuidar de pessoas, e cuidar de pessoas você sempre tem que lembrar da totalidade, você sempre tem que lembrar que nós somos somente ferramentas com conhecimento para ajudar essas pessoas. Pense nisso, não se esqueçam nunca que vocês são totalmente capazes de ajudar pessoas. Além de vocês poderem ajudar pessoas, vocês também vão se curar. Porque é assim, gente, terapeuta ajuda, mas também é muito ajudado. Automaticamente, quando você ajuda alguém, você consegue expressar isso para alguém, você se cura. Todos nós temos dores, todos nós temos os mesmos problemas, só muda algumas questões, mas no fundo é tudo a mesma coisa, também precisamos de ajuda. É como eu disse, não existe julgamento algum, não existe crença alguma, só precisamos de ouvir, só precisamos de escutar e só precisamos de ajudar com o que temos nas mãos. E vocês tendo essa ferramenta nas mãos, vocês vão conseguir com certeza ajudar com muito êxito, na verdade, o seu paciente que está lá esperando ajuda, que está sofrendo e que vai aliviar, vai sentir um alívio muito grande. E isso é o que o terapeuta profissional vai fazer com excelência, tá bom? Um grande beijo para vocês.